movimentos que poderiam ser unitários, coesos, se quebram politicamente também. Então, Exato. Essa ideia de que essa relação poder-saber, né? Que Foucault já coloca isso que você está dizendo. Como é teu nome? Wilson. Isso que você está colocando, Foucault coloca lá também, desde que ele começa a trabalhar uma perspectiva mais genealógica, né? De que o poder ele é positivo porque ele produz individualidades. Essas individualidades que foi o louco, a mulher, a criança, o adolescente, né? E os homossexuais, o que for. E qual é o problema disso? É que ele não só cria, como promove um saber subjetivante sobre como é ser mulher, como é ser homossexual, como é ser... Entende? Que é isso que você está dizendo, a lógica a mercadológica entrando... Exatamente. É uma produção que não é só uma... Talvez seja a diferença entre Foucault e o marxismo, né? O marxismo acha que é só um controle, uma repressão, e o Foucault, a diferença da concepção de poder. O Foucault vai dizer que não é só isso, não é só uma questão de repressão, ele produz a subjetividade da mulher, por exemplo. Como é que a mulher tem... A gente está vendo isso na pesquisa. As mulheres que são espancadas, são violentadas, mas estão lá tentando manter, a gente, no capítulo que a gente escreveu, a gente chama até de violência dos ideais, né? Mas estão lá tentando manter a família. É um absurdo, gente. É muito curioso. Isso é trágico, né? Mas é muito curioso. A mulher, assim, devastada, né? Foi violentada, foi espancada e tal, e etc., mas passa pela cabeça dela, mas eu vou me separar? Eu vou destruir a minha família? Como se a família já não tivesse destruído, entende? Ou como se a família não tivesse destruído ela. Quer dizer, o que é mais impressionante. As mães delas, né? Se uma família já foi um problema. Pois é. A mãe lá de uma... Porque a gente está atendendo essas mulheres, né? A gente está escutando essas mulheres. Então, uma delas relata que, depois de apanhar muito do marido, ela decide se separar, vai para a casa da mãe, né? A mãe olha para ela e diz: eu aguentei 10 anos de ser padrasto, por que você não pode aguentar? As próprias mulheres. As próprias mulheres que, exatamente a lógica discursiva, elas funcionam como um agente disso. Né? Quer dizer, elas temem exatamente essa moral discursiva de ficar a mulher separada, por exemplo. Uma posição moralista, né? Não, mas no sentido dos ideais. Sim. Mas, enfim, vamos para o texto? Bom, o livro é esse, eu recomendo que comprem, não sei se está esgotado, tá? Né? Não, não. Esse livro do Ortega, que é muito bom. Né? Ele como eu disse para vocês, ele é um antropólogo, ele não é psicanalista. É um livro que, curiosamente, apesar de ser de 2008, é um livro que, de uma certa maneira, eu relendo agora, eu achei que em algumas questões ele está antigo. Né? Ele dá a impressão de que... Porque é um livro de 2008. E nossos tempos, assim, antigamente não, você passava 50 anos e os textos ainda eram atuais. Né? Hoje em dia, em coisa de 5, 6 anos ou menos, essas coisas ficam meio antigas, né? Se tornam meio antigas. Né? Mas, enfim, questões aí que vocês queiram... A gente está trabalhando no capítulo 1, né? Esse do corpo submetido, não é isso? Bom, fundamentalmente, tem alguma questão, gente, que vocês queiram colocar? Eu fiquei com uma questão que talvez quando ele fala da dietética, e aí ele coloca, a primeira vez que eu escutei esse termo foi algo bem interessante, assim. Porque ele fala assim, lá na página 24, a dietética é a prática refletida de si, seu corpo é componente fundamental da vida política,
uma política que não é biopolítica, e sim liberdade da ação. Foucault trabalha, você lembra que eu comentei com vocês de que Foucault vai para uma estética. Os dois últimos livros da história da sexualidade, o cuidado de si e o uso dos prazeres, eles já são livros, obras de um momento onde Foucault está indo para o que ficou meio que classificado na obra do Foucault como uma estética da existência. A saída estética do Foucault é mais ou menos essa, né? É interessante porque esse que o Ortega traz, ele até se refere a Foucault, né? Em vários momentos, mas ele não se refere muito especificamente a essa posição estética do Foucault. Quer dizer, a ascese, em resumo, o que é que ele está propondo? Que a ascese grega, ela tinha uma função política e tinha uma função para o sujeito, por exemplo, é como se fosse uma jornada de mudança. O sujeito quer mudar na vida, como não tinha análise, como não tinha psicoterapia e etc., né? Quer dizer, o sujeito, ele mesmo se colocava uma jornada para poder ter um controle sobre a vida, sobre, né, sobre o mundo e sobre o seu próprio funcionamento, né, ético e estético. Ascese. É. Ele está comparando a ascese grega com a ascese contemporânea, que ele vai dizer que é biopolítica. A ascese contemporânea, o que é? Esse negócio de ficar sarado. Né? O termo sarado é muito curioso, né? Você fica sarado como se você tivesse uma doença. E tem, né? Nós temos a morte que está no corpo. A morte não está fora do seu corpo. A morte está dentro do seu corpo. O problema é que não sara, né? Mas a ideia é essa, de você ficar sarado como se você pudesse curar o real da morte que habita seu corpo. O que não é verdade, obviamente, e todo mundo sabe disso, mas é curioso. Quer dizer, e o que ele está dizendo qual é? Que a ascese grega, ela tinha uma função política, porque era uma coisa que era dirigida à polis, e era exatamente uma jornada que implicava uma dietética, e que tinha essa função subjetivante do sujeito mudar a sua vida, né? Se deslocar da sua vida. E, inclusive, sua posição no mundo. E veja que é essa ética, essa estética que interessa ao Foucault. Quer dizer, a saída dele para Foucault, a ideia é essa, de você poder criar uma estética que, de alguma maneira, seja subversiva com relação aos padrões, né? As formas como são definidas ou sugeridas para que a gente viva, para que a gente, voltando, né, a coisa sexualidade, como é que você tem que viver sua sexualidade, como é que você... Porque, veja bem, só para voltar à questão William, né, do Wilson, desculpa, Wilson colocou. Me lembro agora quem foi, mas foi uma mulher famosa dessa, que eu não me lembro quem foi, dizendo isso, de que não precisava mais de homem porque ela tinha os sex shops, sex toys, né? É muito curioso isso, né? Quer dizer, o mercado não só produz os objetos, como diz como você pode e deve viver sua sexualidade. Não precisa mais de homem, né? É curioso isso. Como se isso fosse uma liberdade. Quer dizer, é preciso saber até que ponto isso é liberdade mesmo ou não, né? Diga aí. Ah, bom. A versão atual, né? Estamos vontade de falar mais do Mas, enfim, então, quer dizer, a ascese contemporânea, ela é uma ascese biopolítica, em que sentido? Pelo menos é como ele está colocando aqui, e que eu concordo, eu acho que tem uma coisa desse tipo, é uma coisa um tanto quanto narcísica, né? Não é uma ascese, apesar de que eu acho que isso tem alguns limites também, porque, por exemplo, isso tem aparecido muito na população LGBT, quer dizer, uma imagem que tenha uma função subversiva, tem uma função de romper com a imagem padrão. Né? Eu acho que isso também aparece. Mas é por isso que eu acho que eu disse que o texto, de alguma maneira, ele tinha se tornado um pouco antigo. Né? Eu acho que talvez ele não tenha pego esse movimento de lá para cá
como de alguma maneira também nessa luta de gênero, por exemplo, tem uma questão estética importante. Isso tem se apresentado, né? Estou falando de gênero, mas na questão racial, negra e etc. também. Né? Então, tem uma via que é estética, que é importante. Agora, ele está falando da maneira geral da SESI, de uma forma mais geral, né? Quer dizer, como, por exemplo, a ideia de saúde, por isso que ele diz que é biopolítica, né? A ideia de saúde, ela é um tanto quanto narcísica e individualista, né? No sentido de que ela não tem nenhuma preocupação política com isso. Não é uma posição no mundo que você vai tomar, uma posição outra, você não vai marcar uma diferença ou uma posição sua na polis. É uma questão imaginária, narcísica, para ficar sarado, para responder a um determinado padrão imagético ou imaginário, narcísico, que a cultura, de alguma maneira, propõe. Entende? Na verdade, eu entendi como se fosse um efeito contrário, né? Que você levasse a uma individualização. Então, você não tem social, você não tem político. Inclusive, como efeito, tipo, se você está doente, é com a pessoa que você não se cuidou. Exatamente. Você faz exatamente, eu acho que é o grande efeito das redes sociais, é um dos efeitos, porque ela também faz o efeito contrário para o outro lado, que é essa coisa da despolitização, né? De você achar que, na verdade, esse é o discurso neoliberal. A lógica, né, que ele nem cita, né? Você vê, por exemplo, ele não se refere. É curioso, ele está falando do neoliberalismo, mas ele não se refere ao neoliberalismo, porque de lá para cá esse termo ganhou de 2008 para cá, esse termo ganhou uma importância, porque é exatamente isso, quer dizer, as questões, e a psicologia é muito reacionária nesse sentido, né? Que a psicologia vai atrás dessa lógica, as questões são psicológicas, são individuais, são suas. Essa era a briga, por exemplo, do Foucault e do Derrida, do Deleuze, etc., com a psicanálise. A psicanálise não pode ficar nessa coisa psicológica, o Lacan também estava nessa, né? Brigando contra isso. Essa coisa psicológica de você achar que o problema é seu, no sentido de que a sua estrutura é o seu funcionamento que é patológico, que é sei lá o quê. Né? Como se essas questões, por exemplo, a sexualidade, o desejo, ou a ética e a estética, ou o que for, não passassem por uma via discursiva, histórica, social e política. Né? O bolsonarismo, não, antes a gente já sabia disso, não, o bolsonarismo mostrou para a gente como o sexo é fundamentalmente político. Né? Está atravessado pela questão política. Não é só moral, é política. Né? A moral é uma política. Então, enfim. Então, tem esse efeito, que é exatamente, você vê que o neoliberalismo propõe esse tipo de coisa. Né? Nós vamos despolitizar tudo, até o Estado. O vampiro lá do candidato, como é que a gente falou mal dele na vez passada, do Novo. Eu nem me lembro o nome dele, né? Novo, Pois bem, porque depois sai um meme dele com uma cara de vampiro, né? Esse era do Acre, Quer dizer, a ideia desses caras é exatamente que o Estado tem que ser uma empresa, tem que ser regido como uma empresa. Como é que uma empresa vai querer perder dinheiro a fundos perdidos, como se diz, né? Como foi o Bolsa Família? Não fazer isso não. Foi o problema do Fernando Henrique. Né? O Fernando Henrique fez... Quem começou o Bolsa Família, que era outro nome, nem eu lembro mais qual era, foi o Fernando Henrique. Isso ele tem razão. Só que era uma... a Ruth. A Ruth, que era uma socióloga assim, de primeira linha. Né? Mas que era um serviço assim para inglês ver, né? Serviço ali pontual e tal, e etc. E que quem elevou isso à condição do Bolsa Família foi o Lula, né? Então, como é que você vai perder dinheiro? Como é que o empresário, a lógica empresarial vai aceitar perder dinheiro a fundos perdidos? Fundos perdidos, entre aspas, né? Quer dizer, na lógica econômica. Né? Então,
tudo isso que a gente passou de uma demonização da política, e que está reverberando até hoje, é sustentada por uma lógica neoliberal. Eles não caem nessa história de que a política... Bom, os políticos são os canalhas, mas a política não é... É diferente. A política é um campo importantíssimo para a nossa vida. Mas essa ideia, né, de que não podemos mais confiar na política, nos políticos e tal, vamos acabar com eles, né? Que administrar de forma empresarial é muito mais eficaz, é muito mais... É a lógica neoliberal, é uma despolitização. O Zizek tem um termo que ele chama isso, né, de uma biopolítica, política, não me lembro se o termo exato, que é alguma coisa assim, não me lembro mais, mas... Então, eu fico perguntando, tentar outra vez, você vai tratar de uma investigação. E eu fico me perguntando como é que fica o próprio conceito e uma atuação subversiva do capitalismo justifica, modo assim, enfim, colocar o grupo que almeja uma subversão no mercado. E, assim, o risco, talvez, pelo menos na minha opinião, é que a subversão se transforma em revolta. Não revolta no sentido do clássico, mas indicada ao outro. Não como uma subversão que a psicanálise propõe. Não é uma subversão contra os pais, contra o seu traço realmente, enfim, no laço social, no campo do outro. E eu queria saber como é que você esses termos aí, no sentido de que às vezes parece que a subversão acaba caindo numa liberdade meio igual. É um risco. Você está meio desiludido, né? Mas eu acho que você tem razão, porque é sempre um risco. Voltamos àquela velha questão que a gente já falou aqui, né? Eu acho que tem sempre um risco de você... Porque, inclusive, isso é proposto, né? Essa ideia, não é por acaso que as pessoas estão tão deprimidas hoje em dia. Existe uma depressão como um sintoma, né, social, né? Porque exatamente por isso, quer dizer, não tem mais ideais. Os ideais que franceses, por exemplo, eu já disse isso para vocês, a minha geração, que ainda existia comunista, nós tínhamos, é verdade, tínhamos colegas comunistas na faculdade, né? No começo da década de 80. O comunismo acabou em 90, não foi? A perestroika foi em 90? 89? Não, o Gorbachev. E acabou com o comunismo foi o Gorbachev, né? E não foi o Gorbachev, né? Foi o Gorbachev deu a última pedrada, vamos dizer assim. Comunismo soviético, exatamente. No mundo contemporâneo, né? Quer dizer, a posição que o comunismo tinha na época, né? Então, essa divisão implicava, por exemplo, havia na minha geração, por exemplo, a suposição ideal de mudar o mundo. John Lennon, né? Quer dizer, os comunistas, essa coisa de mudar o mundo. Isso se dissolveu. Não há mais esses grandes... não sei se vocês sabem, né? O Lyotard, que é o filósofo francês que deu nome à pós-modernidade, ele tem um livro chamado Pós-Modernidade, François Lyotard? Acho que é François. Ele diz isso, quer dizer, o fim das metanarrativas, que é o que caracteriza, de maneira geral, a pós-modernidade, é isso, quer dizer, não tem mais grandes narrativas nem grandes ideais. E aí o risco é exatamente esse, eles passam a ser ideais individuais, individualistas ou narcisistas. Meu objetivo de vida é comprar um carro zero, né?
ou é ficar sarado, ou é ficar, sei lá. Né? O mercado promove isso. Você tem essa coisa dos fetiches da mercadoria e etc. Agora, é um risco, mas que eu acho que aí a gente tem que apelar para o Foucault, né? De como realmente você vai encontrar, inevitavelmente, uma resistência dentro desse movimento. Agora, se isso vai fazer a gente acabar com o capitalismo, aí já são outros 500. Né? Agora, eu acho que, por exemplo, esses movimentos, que, por exemplo, para voltar, para fazer a meia-culpa, não é? Voltando ao que eu estava falando antes, eu mesmo fiz críticas à pauta identitária, achando exatamente de que, isso há alguns anos atrás, né? Exatamente ela fugia de uma pauta política que era a pauta de classe. Né? Por exemplo, a ideia de política, que é como se meu equívoco na época era esse, de que a pauta identitária era mesmo que velava uma problemática mais radical e mais política, que era o problema da luta de classe. Né? E hoje eu faço a minha culpa porque sei que não é assim. As coisas são interseccionais, quer dizer, você tem as coisas funcionam, né, numa interseção que é possível e é necessário. Né? Eu fui mal influenciado pelo Zizek, porque a posição do Zizek era essa, né? Ele fazia uma crítica a isso, quer dizer, como se a crítica do Zizek era isso, se fala de gênero hoje, não se fala mais de luta de classe. Né? Como se exatamente a pauta fundamental do comunismo, que era a luta de classe, meio que tivesse dissolvido. Né? Eu acho que não é bem assim. Já achei, né? Já disse essa besteira, mal influenciado pelos Zizek, mas acho que hoje eu entendo que não é assim. Não são excludentes. As pautas não são excludentes. Elas são interseccionais. É possível você ver essas coisas todas. Porque, por exemplo, não é simplesmente o gay. É o gay preto, né, de classe baixa renda. Por exemplo, é diferente. Você ser gay, branco, rico, não é a mesma coisa de você ser gay, preto, de baixa renda. Não é a mesma coisa. É um caminho de disputa, na verdade. Né? Não, o identitarismo ele não necessariamente precisa ser oposto à luta de classe. Mas eu acho que justamente como a gente importa muito debate no estadunidense, e no estadunidense acontece muitas vezes, apesar de diferentes outras políticas como a Angela Davis. A Angela Davis vai ser traduzida no Brasil pela Djamila Ribeiro, que é uma pessoa que, enquanto a Angela Davis está falando sobre movimento negro ligado diretamente à luta de classes, né, ao embate ao capitalismo, compreendendo o capitalismo como responsável pela discriminação do negro na sociedade, você pega uma pessoa que é politicamente liberal, que defende o capitalismo, para fazer a tradução e comentar no livro que é uma posição política. Então, é um campo em disputas, né? Porque, ao mesmo tempo, como o mercado se apropria disso, então o mercado vai enxergar, digamos assim, as soluções para esses problemas dentro dele mesmo, dentro do capital, e aí você fragiliza a luta de classe. Então, não é excludente, mas pode ser. É preciso ter cuidado. Preciso ter cuidado. Daí, essa ideia de interseccionalidade é muito importante para isso, para que você não desconsidere, por exemplo, numa pesquisa, a gente tem feito as pesquisas, por exemplo, você não desconsidere essa relação interseccional entre esses fatores, né? Por exemplo. Entende? Até o que está propondo, né, que é essa estética que é em oposição à estética grega, né? Na polis, você exercitava na lá porque você era um cidadão e você era um soldado, eventualmente você lutar na guerra. Então, você ter um porte físico se tornava necessário, porque eventualmente você ia precisar servir a sua cidade. E aí, então, você tem uma coisa que, teoricamente, deveria ser benéfica só para você, e, na verdade, ganha um aparato de função social. E aí, no caso, esse ser humano presente, até esse aspecto presente, você tem um pouco parado, ou mesmo de você se educar, né? No fim das contas, só tem ele próprio. Então, você acaba construindo uma estética só para o indivíduo, cada vez mais a gente é empurrado para a individualidade. Então, esse cenário, por exemplo, que cria uma estética do indivíduo,
essas pautas, né, que poderiam, né, ser levadas a outra questão, elas também vão estar dentro desse aspecto do indivíduo. É muito mais para um pertencimento de grupo, né? Falou de redes sociais, por exemplo, então as redes sociais fazem com que a gente se encaixe ali nas nossas bolhas. Então, a tendência é aquilo que o identitarismo se tornar sectário, né? No sentido de se separar um dos outros e não fazer essa... Pensando até nesse ponto de vista do próprio que o texto está ensejando, né? De uma estética que se volta para o indivíduo. Então, a gente acaba sendo empurrado naturalmente para essa individualização. Esse é o risco. Voltamos ao problema da identidade. O risco dela produzir esse identitarismo. Aqui no começo, parte da sujeito, né, na aula, infelizmente, eu acho que o povo deve ter subvertido isso, porque é como o Wilson falou, né? Entre os símbolos ou eventos históricos, em relação ao eu, né? Onde é que o eu surgiu, quando ele se tornou fragmentado e tal. E era uma série de virtudes para que você se fortificasse e atuasse. Diferente. Eu achei interessante porque você falou de uma forte interseccional. O texto, ele fala, ele não usa esse termo, mas ele fala assim, cada espelho passa a dietética ainda um elemento de distinção de classe. Então, ele coloca o termo, mas ele não usa o termo, né? Como a gente encontra as coisas. Ele lança essa pergunta. Exato. É porque tem isso, né? Tem uma distinção interessante, né? A posição do Lacan, por exemplo, é de que a segregação ela segrega o gozo do outro. Então, por exemplo, você comer panelada, para a classe média e classe alta, causa asco. Eles nunca comeram uma boa panelada, né? Mas tem esse tipo de coisa, quer dizer, a estética ou a forma como... Isso, os nazistas usaram isso com os judeus, né? A forma como se goza, que se come, que se... Isso é também o gozo, é a forma como o outro goza que produz um tipo de segregação. Gozo aí no sentido lacaniano, né? Não é no sentido... Não é a ideia sexual de orgasmo, né? Quer dizer, é como uma população goza. E isso vale também para a comunidade LGBT, né? Tem uma coisa curiosa, uma vez eu estava conversando com alguém, não sei se era contigo, eu estava dizendo isso. Veja como é curioso, de que, pegando, por exemplo, só a cena da relação sexual, para não ir muito longe, a cena da relação sexual heterossexual e a relação homossexual. Né? Estou falando de penetração mesmo. Tá? Isso é muito curioso, sabe por quê? Porque a cena sexual heterossexual ela é recalcada. Tá? Ninguém olha, vocês vão me permitir as palavras de baixo escalão, tá? Mas ninguém olha, né? Até se diz isso das mulheres, né? Mas assim, você dá o cu, né? Por exemplo. Mas é muito curioso que a cena sexual homossexual ela não é recalcada. Como se um homossexual aparece, então a cena da penetração anal, por exemplo, se apresenta. Não? É muito curioso isso, quer dizer, lembrem-se que o recalque em Freud é uma elaboração, você escreve. Né? E aí, se conta piada sobre isso, então, a proteína direito, né? Você não fica vendo a cena sexual dos heterossexuais. Mas talvez por ela ser recalcada, né? Ela acaba saindo chistosa. O repúdio à homossexualidade, ela é produzida também porque a cena sexual se apresenta socialmente. Diante de um homossexual, a cena sexual se apresenta e tem um repúdio. Né? Ninguém olha para um casal heterossexual e fica vendo a cena sexual deles. Mas se você vê um casal homossexual, é como se a cena
sexual, não é, do casal homossexual estivesse ali. Né? É curioso isso. Não, só responder. Mas quando você fala, quando você dá o pulo, chamar isso de xixi, claro que tem um teor de piada, mas o xixi precisa de uma elaboração científica maior para. Está muito no real do corpo ali, você chegar e então, eu acho que é mais parecido com um mecanismo de perversão isso. De clivagem, assim. A questão anal é muito maltratada, né? Pela cultura. Né? Quer dizer, tem uma coisa com o anal aí que é muito curioso, porque, inclusive, essa relação... É verdade, a cultura, a moral, trata muito mal isso, né? Coisa dos excrementos, etc. Tudo muito reprimido, né? No sentido de que está sempre retornando. Né? Mas, enfim, o que mais, gente, do texto? Tem uma coisa assim que eu queria dizer para vocês, que é interessante, que eu já tinha pensado nisso, que tem a ver com essa coisa da SESI. Veja que, por exemplo, antigamente tem a ideia, vocês vão encontrar filmes, né, antigos sobre isso, que era aquela coisa, a jornada que o sujeito fazia entrava numa jornada e saía modificado. Né? Uma jornada, ia fazer uma viagem, né, essas coisas que tinha de um tipo de subjetivação muito moderna. Veja que a adolescência, ela é um tipo de jornada, vamos dizer assim. Você entra naquela jornada e sai modificado. Essa jornada, inclusive, é uma jornada de gozo. Né? O que é que tem acontecido nos dias de hoje? Essas jornadas, elas não têm fim. Você entra na adolescência e não sai, por exemplo. A questão com as adições, com as toxicomanias, tem um pouco a ver com isso. Né? Porque tem um ponto, na saída da jornada, implica uma certa perda. Né? Você diz, eu caminhei essa jornada e no fim eu perdi e aceito perder, por exemplo. Mas não se deseja perder, não é vendável. Perder não é vendável. Mas, enfim. Perder não é o quê? Porque veja que tem a ver com isso, quer dizer, a ideia de subjetivação, de que o sujeito passar por essa jornada, que é uma jornada simbólica, discursiva, política e etc., é como se isso, de alguma maneira, no nosso mundo contemporâneo, pós-moderno, tivesse se esvaziado. Isso é efeito da... Hã? Igual uma chuva de líquido. Né? Você acaba permanecendo lá. Os adultos, ainda na casa dos pais, coisa que a jornada nunca acaba, você não quer perder nada. Eu vi que vocês botaram no grupo o outro livro do Ortega, que é Somos Nosso Cérebro, né? A Suane colocou. Eu não li esse livro, mas é muito interessante, porque, veja bem, um dos efeitos da biopolítica, a dissertação da Alice foi sobre isso, é exatamente o fato de você fazer um efeito de dessubjetivação. Se as suas questões da sua vida são cerebrais, ou bioquímicas, ou fisiológicas, você não tem o que fazer com isso. Sua posição, quer dizer, não é você que intervém aí para que as coisas se modifiquem. Aliás, o sujeito não tem nada a ver com isso, porque se é uma questão cerebral, não é o sujeito. O sujeito no sentido psicanalítico que estou tratando. Quer dizer, o sujeito fica meio que incompetente para poder operar nas questões da sua própria vida, do seu próprio processo de subjetivação. O efeito disso é deprimente. É o efeito de que o sujeito, por exemplo, ele não consegue mais operar por sua conta. Né, isso, né, eu estou falando do cérebro, mas a ciência, de uma maneira geral, as tecnologias, e é por isso que o texto
do Ortega, né, tem um subtítulo quando ele fala das tecnologias médicas, que é mais ou menos isso. Quer dizer, antigamente você não tinha essas intervenções. Né? Você queria emagrecer, você tinha que se virar para emagrecer. Não tinha bariátrica para você emagrecer. Né? Você estava triste, você tinha que se virar para ficar alegre. Não tinha remédio, estava alegre demais, tinha que se virar. Todo mundo já assinou aqui, já passou por aí. Então passa para lá também. Entende? Quer dizer, essas intervenções tecnológicas, né, medicamentosas ou cirúrgicas, são, curiosamente, afetam um processo que é o próprio sujeito que tem que dar conta, né? Ou teria que dar conta. Se ele não der, não começa a não operar mais, vai ter um momento em que ele vai ter que se deparar com determinadas coisas que o remédio não vai resolver e ele vai se deprimir, inevitavelmente. Não é por acaso que a gente tem essa população de deprimidos no mundo contemporâneo, né? São os dois sintomas sociais mais proeminentes. Vejam como as coisas mudam. E de liberalização do sexo na mulher, e daí a manifestações histéricas começaram a aflorar, né, lá na época do Freud, e ao mesmo tempo a neurose obsessiva, com todo o processo exatamente de morte do pai, né, quer dizer, o pai, Deus e o pai morreram no mundo moderno, aquele lugar que eles ocupavam, e o efeito da constituição das neuroses obsessivas. A sintomatologia social mais proeminente são as depressões e as adições, os toxicomanias, etc. É chamado de ansiedade. Ansiedade. Que é o negócio de chamar angústia de ansiedade. E as crises de angústia. Professor, tem até o texto lá a Sabrina até passa esse texto para a gente no dicionário 2, que é um texto da Revolução Cada Quadrado, para a gente se antes. Tipo assim, e ela traz até referência da Revolução Francesa, dos ideias da Revolução Francesa e tal, como que a sociedade a gente vai perdendo essa. A gente vai entrando numa sociedade mais planificada, né? Que a gente tem ideais. Se tem, vocês entendam, não atirem pedra em mim antes do tempo. Se tem alguma vantagem. Não tem. Se tem alguma vantagem do Bolsonaro, foi exatamente atiçar a politização, especialmente nos jovens. Esquerda, né? Porque a direita. E isso, vou dizer isso, que não deixa de ser bom, gente. Não deixa de ser bom o efeito. Uma politização? Hã? Seria uma politização? Eu acho que teve uma politização. Partidarismo, né? Não, eu acho que teve uma politização. Porque se você é atacado, né, exatamente nessas condições e posições políticas que lhe concernem, inclusive individualmente, como é na questão das identidades, isso tem um efeito contrário, né? Tem convoca, era aquilo que eu estava falando, convoca o sujeito para a luta, né? Então, porque você tinha, por exemplo, uma luta política, mas era muito, muito específica, e acho que isso se expandiu, né? Todo mundo passou a comprar, todo mundo não, né? Eu entendo, assim, muita gente passou a comprar as lutas minoritárias que eram meio que específicas. Comprar. Encampar. Diga. Não, só comentar assim, qual que isso costuma ser uma interessante, pode, porque é um discurso assim, muito de demarcação, o que é o campo político? A gente pergunta o que a gente quer que seja, né, tipo assim, a política, como que a gente vai se postar em relação a isso. Porque, como eu disse para vocês, o Bolsonaro ele não está no campo da política, né? Ele está no campo da destruição, é diferente. Ele não está querendo gerir nada. Né? A posição dele não é propriamente política.
É mais ou menos aquilo que eu falei no início. É parecido com a posição do Hitler. Você não vai convidar o Hitler para sentar e, vamos conversar aqui para, né, saber quais são os seus argumentos. Né? Não, não, não rola isso, né? Porque não é uma questão de posição política nesse sentido, né? De posição simbólicas. Até porque ele não tem. Que não quer dizer que não tem um monte de interesses políticos e etc. em torno dele. Né? Enfim. O que mais, gente? Bom, aí ele fala exatamente disso, desse desencantamento do mundo, ele chama de biosocialidade, né? E como o mundo contemporâneo de 2008, né? Essa é a questão. O mundo contemporâneo hoje já mudou um pouquinho de lá para cá, né? Mas é interessante essa ideia de biosocialidade, de que haveria um tipo de socialização através disso que ele chama de bioidentidade. Tem uma coisa que está acontecendo e que é outra luta, que é importante também que se encampe, que é a diagnose psiquiátrica. Isso é uma coisa que tem aparecido de uma maneira muito séria, muito grave, e que os psiquiatras não estão nem aí, não estão nem um pouco interessados, estão achando lindo, estão achando ótimo, porque isso implica o poder discursivo que eles têm, que é essa ideia, porque, veja bem, as pessoas estão se identificando com seus diagnósticos. Não vou dizer nem com as suas patologias, que não é propriamente patologia. Estão se identificando com os diagnósticos que os psiquiatras dão. Que é essa coisa, isso na anorexia, já tive um mestrando que fez uma dissertação sobre isso, é muito interessante. Você tem sites de anorexia, não sei se ainda é assim, né? Mais sites de anorexia fazendo apologia da anorexia do que sites médicos sobre anorexia. É como se fosse uma bandeira identitária. Nós somos anoréxicas. É um negócio curiosíssimo e paradoxal. Hã? É interessante isso. Inclusive, elas fazem um tipo de, eu estou dizendo isso por conta da dissertação do Glauco, que elas fazem um tipo de ordenamento, elas ensinam como é que você tem que vomitar, né, o que é que você tem que fazer e tal. É um negócio curiosíssimo. Tem a ver com isso, com essas bioidentidades ou biosocialidades. Que é um pouco, isso vale para outros diagnósticos, como TDAH, como bipolar e tal, né? As pessoas estão se identificando com isso. É isso, vira de Twitter, né? Você vai no Twitter da pessoa e está lá, né? Você vai no Instagram da pessoa e está lá, como parte da identidade dela. Tem o borderline, que é o borderline, eu acho interessante. Que não é uma questão de personalidade. Então, ele não responde à medicação. Eu acho isso uma coisa curiosa. Não responde à medicação. Aí, a saída dos psiquiatras foi fazer terapia. Ou Viva o borderline, né? O nome é fantástico. Eu não estou dizendo que o seu momento é. Mas no momento. A gente teria também. Quando o Leonardo falou da radicalização, eu me lembrei daquela coisa do Freud do histérico que se identifica com sintomas do outro. Né? Passa a ser uma espécie de. Isso acontece também, por exemplo, nas autolesões, a gente está tentando pesquisar as autolesões, né, porque a burocracia não deixa a gente começar, mas a pesquisa que a gente já fez na dissertação da Thaís mostra isso, tem um efeito de contágio, né? Tem um efeito de contágio, quer dizer, isso é muito curioso, isso, os meninos
Meninas, especialmente, é curioso que a população, 90%, 90 e tantos por cento de meninas que cometem as autolesões. E tem um efeito, quer dizer, na sala de aula, uma menina começa a se cortar ali, daqui a pouco está todo mundo se cortando. Né? É parecido com a história do orfanato, a identificação do Freud lá do orfanato, né? Que está lá exatamente na psicologia das massas. A menina perde o noivo, começa a chorar, daqui a pouco está todo... Vocês viram o que aconteceu em Recife agora, né? Os meninos teve uma crise de angústia coletiva. Vocês viram isso? Eles tiveram que chamar Oi? Uma crise de angústia coletiva numa escola. Foi no retorno da pandemia. No retorno da pandemia. Mas o menino começou a se angustiar, daqui a pouco estava a sala inteira, né? Que era quantos? Não, mas semana passada, e aí ele falou que faz um jeito de comprar uma carta de novo para um novo coletivo, que é assim. Bom, pois é, qual é o problema? E aí o velho Freud tem toda a razão. Na massa, você fica burro. Freud não diz isso, né? Sou eu que estou traduzindo. Mas, rigorosamente, o que o Freud diz é, na massa existe uma homogeneidade mental. Ou seja, você não pensa. Você fica burro. Você, exatamente porque a massa é homogênea, ela não tem héteros, né? Não tem uma heterogeneidade, não tem uma diferença, não tem alteridade, você não pensa. Você só funciona dentro. Isso, gente, é um estado. Isso pode acontecer em qualquer um de nós, né? Quando eu brinquei aqui dizendo que você vai para o estádio de futebol, você fica completamente tapado, e burro xingando a mãe do juiz, né? Porque o vizinho xingou, você vai atrás. Agora é preciso ter cuidado, né? Com isso, porque exatamente. Voltamos ao problema da identidade. Tem que aceitar. Essa palavra porque é dessa ordem, né? Quer dizer, há uma homogeneização mental, né? Na massa, que é perigosíssimo. É perigosíssimo, exatamente porque eu estava vendo um vídeo lá do inglês, né? O inglês pedindo, pelo amor de Deus, que eles respeitassem a rainha, os bolsominions, né? E era interessantíssimo, eles não paravam de dizer globalista, 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 globalista. E o inglês querendo conversar com eles. Eu disse, porra. Não faz sentido nenhum. Não, o inglês achando que eles iriam conversar, né? Fazer sentido confortável. Isso é talvez seja perigoso. Você fazer parte, você não ter que pensar, você não ter que escolher. Há um nível de conforto, né, desse tipo de coisa. Então, é aquela história na Argentina do rapaz que jogou o fogo de artifício contra a torcida adversária e matou o outro lá. Né? Na hora, todos eles vibram. A cena é dantesca. Assim, ele joga, né, você vê que os fogos batem no meio da outra torcida e a outra torcida abre. Sabe? Porque é fogo, né? Queima e todo mundo corta. E a outra torcida vibra. Depois é que você não para o resultado. A pessoa morreu, né? E não é negócio dantesco. Eu vou ver uma coisa. Que te fala, quando ele fala. Eu vou precisar de 15 minutos de vocês para vocês ouvirem a proposta que a gente tem para vocês, tá? Mas pode dizer. Não, diga. Não, é que quando a gente fala da morte de Deus, depois ele algo como tipo, será que estamos à altura do nosso feito? Você enfim, Deus tem um, será que estamos à altura? Aí eu me fico perguntando, será que está à altura da derrocada do patriarcado? Sim, porque você troca um sofrimento pelo outro, o outro é bem melhor, mas no caso do patriarcado, servindo do pai, né, obviamente do nome do pai, mas o pessoal também. Eu estou olhando assim. Você está meio melancólico. Ele vai novo. Vai ver que é isso. Mas, gente, olha, como eu disse, a gente está adiantado, eu acho que a gente pode retornar a esse texto, ou talvez até propor outro, que seja, né,
de alguma maneira. Queria lembrar para vocês aqui esse livro que a Elisa trouxe, que é uma referência, que é do Lacan, que é Inventando o Sexo. Não sei se vocês conhecem. Não, tem que estar esgotado, é? Ele é difícil de achar, mas tenho ele em PDF, se o pessoal quiser. Bota lá no grupo. Eu acho que eu tenho ele também. Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. Né? Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. Se fosse os gregos a Lacan, seria maravilhoso. Mas, enfim, deixa eu fazer para vocês a proposta que a gente está fazendo. Eu vou começar fazendo a proposta de uma maneira que não se deve fazer nunca. Né? Porque, deixa eu desligar aqui a gravação, que isso não precisa ser gravado. Tá?